Fala galera, beleza? Depois de muita espera, acabaram de ser lançados os novos grupos da Shimano para bike road de 12 velocidades. E lançado ao mesmo tempo, né? A Shimano lançou o Dura-Ace e o Ultegra juntos, é a primeira vez que isso acontece. E os tão esperados grupos são de 12 velocidades, sim. Não tem o COG menor de 10, continua sendo o COG de 11. E eles são wireless, mas não são totalmente wireless. Então os trocadores são wireless, você não vai ter nenhum fio ligando os trocadores aos câmbios, mas você vai ter o que? O câmbio traseiro e o câmbio dianteiro ligados via fio a uma bateria que fica no mesmo lugar que a bateria antiga, ou seja, na região ali do canote do selim. Só que temos algumas características diferentes e eu vou falar detalhadamente para vocês agora. Como eu disse para vocês, não são totalmente wireless, e essa é qual é a ideia da Shimano? A Shimano fala que a questão de você ter uma bateria acoplada ao câmbio vai fazer com que o câmbio fique com uma mudança mais devagar. E eles têm uma tecnologia que dizem ser a mudança de marcha mais rápida de todas. Então, apoiado nessa teoria, eles continuam usando essa bateria e falam também que o maior problema da questão dos fios de darem problemas estão na região ali da caixa de direção e dos cabos passarem ali na região da caixa de direção, da mesa, do guidão. E tirando esses fios daí, a maior parte dos problemas ela acaba. E aí o que vai acontecer? Então temos algumas mudanças, e essas mudanças, além de ser nessa troca wireless, então os trocadores têm uma nova ergonomia também, e eles usam uma bateria CR1632, uma bateria daquelas bateriazinhas de relógio, e tem uma pegada bem assim ergonômica, e eles fizeram com que os manetes eles sejam virados um pouquinho para dentro, sendo que uma tendência que vários e vários atletas, ciclistas profissionais estão com essa tendência de usar os mudadores virados um pouquinho para dentro. Eles fizeram isso aí para atender essa ideia. Outra coisa, a regulagem dos manetes, várias regulagens ali, mas continua do mesmo jeito, ou seja, você descendo as marchas e subindo do lado direito e mudando o câmbio dianteiro do lado esquerdo. É claro que isso é customizável, você pode mudar isso no aplicativo lá e várias outras coisas. Porém, eu particularmente já usei o sistema Ultegra e Dura-Ace, já pedalei e acho que assim não é tão intuitivo quanto, por exemplo, o concorrente com o SRAM. Mas isso também é costume, porque eu uso o SRAM faz 3 ou 4 anos. Então, na hora que você pega um grupo que tem uma mudança diferente, os botões diferentes, você vai achar um pouco assim estranho. Outra coisa, aqueles mudadores, os sprint shifters, os shifters para que você colocar no topo do guidão para subir. Então, eles têm agora 3 tipos, um mais longo, um mais curto, um para você pôr lá embaixo para trocar, com várias características. Então tem mais uma forma de trocar esses botões e tudo customizável. Outra coisa interessante, para as bikes de TT e de triathlon não tem wireless, é tudo com fio ainda. E muitas partes são compatíveis com as partes antigas. E dentro dessa questão aí, você também, se você não quiser usar o wireless dos trocadores, você pode ligar por meio de cabos. Então essa é a opção da Shimano. E aí você tem, quando você tem uma bateria e aqueles conectores dos fios, né? São fios. Tanto do Ultegra como do Dura-Ace, tem uma forma de conexão nova para você ir lá dar o primeiro clique, depois o segundo clique, pá! Para aquilo ali ficar certinho. A questão que os caras falam que as mudanças de marcha são mais rápidas ainda, tanto a traseira como a dianteira. Como é que funciona? Você troca de marcha, o sinal vai para o câmbio traseiro, do câmbio traseiro vai para a bateria, e da bateria vai para o câmbio dianteiro. Mesmo assim, eles falam
que o câmbio dianteiro tá mudando 45% mais rápido, o câmbio traseiro 60 e tantos por cento mais rápido, e isso aí também está relacionado com o cassete e com a tecnologia que os caras pegaram do mountain bike e trouxeram para a road bike. Então os cassetes agora têm a tecnologia Hyperglide Plus. Então você vai ver que tem aquelas cavinhas assim em cada um dos cogs para facilitar a subida e a descida da marcha. Então você tem as opções dos cassetes de 12 velocidades, 11 até 30 e 11 até 34, com o mesmo câmbio, tanto Ultegra como Dura-Ace. Uma coisa importante, não tem mais nem Ultegra, nem Dura-Ace mecânico. Ah, eu não quero o eletrônico. Não tem. Não tem. Não lançou. A gente não sabe se eles vão lançar ainda. Provavelmente não. Então, se você quer um Dura-Ace ou um Ultegra, tem que ser eletrônico. Uma coisa que eu achei bem interessante é a sacada que os caras fizeram um cassete com um padrão novo, mas que cabe num cassete com o FreeHub HG antigo. Não é o Micro Spline lá, que é o padrão da mountain bike, é um outro padrão. Mas, por exemplo, eu tenho uma roda com um FreeHub HG e quero colocar um grupo de 12 velocidades da Shimano. Você vai comprar o cassete lá, o Ultegra ou o Dura-Ace, ele tem uma forma diferente, né? Os vincos ali são diferentes, mas vai entrar sem problema nenhum, sem você ter que pôr espaçador, sem você ter que fazer nada. Então isso aí eu achei uma coisa muito legal da Shimano. Outra coisa, movimento central é o mesmo padrão, corrente é o mesmo padrão. E uma coisa que eu achei muito legal dos freios, cara. A Shimano percebeu que muita gente usando freios com os discos de mountain bike. Simplesmente o que ela fez? Não tem mais os discos Dura-Ace e Ultegra. Eles pegaram os discos XTR, botaram no grupo Dura-Ace de 12 e os discos XT e colocaram no grupo Ultegra de 12. Porque são mais leves, melhores ventilados e todo mundo está usando, então vamos fazer isso aí. Então foi uma grande sacada que a Shimano teve aí. A corrente também, a mesma corrente de 12 velocidades, tanto a XTR quanto a XT Ultegra, mas isso aí sempre foi desse jeito, só nomenclatura diferente. E tem uma coisinha, é um detalhe, mas eu gosto disso para quem mexe com a bike, desmonta a bike, né? Os cassetes da Shimano, eles vêm todos separados, né? Você pega um cassete SRAM, um SRAM Red, que nem eu tenho, você tira o cassete inteiro, não tem espaçador, não tem que montar. Shimano tem. E agora os caras têm dois tipos de espaçadores para cada um dos cogs. Os espaçadores escritos com uma coisinha A tem a nomenclatura A ali no espaçador, são os mais próximos dos cogs menores. E o B para os mais dos cogs maiores. Então tem um espaçamento diferente ali. Você não pode pegar simplesmente qualquer espaçador que não vai funcionar. O peso do cassete muito leve, aí um cassete 1130, 223 gramas. E como eu falei, a opção 1130 e 1134. Sendo que você tem os pulos de marcha bem próximos. Então imagina, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Até aí é de 1 em 1. Aí 19, 21, 24, 27 e 30. Esse vai ser o cassete padrão que 99% dos caras vão usar o tempo inteiro. Estou falando dos Pro Tours, né? E aí um cassete 1134. Ah, mas já tem o cassete Ultegra 1134? Tem, eu até uso na minha gravel. Mas esse aí tem uma velocidade a mais, então menos pulos. 1134 é 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30 e 34. Então os caras vão correr lá, vão subir Zoncolan, vão subir uma montanha muito inclinada, precisa de um cog extra atrás, vão colocar isso aí. Os pé de velas continuam com a mesma tecnologia Holotech, então Holotech 2. E na verdade, cara, eu achei o pé de vela antigo mais bonito do que o novo. Eu acho muito bonito os pé de velas, tanto o Dura-Ace como o Ultegra. E o modelo antigo, eu achava assim, esteticamente até mais bonito. Esses pé de velas todos com o mesmo padrão de 24 mm da Shimano, a largura padrão, não mudou nada.
Só que o que vai acontecer? Agora temos uma opção nova com um pé de vela com coroa 54-40, que pode ser até que vire padrão lá com os caras do Pro Tour, né? Porque é do World Tour. E continua a ter o 50-34 e o 52-36, o mesmo BCD, que é o BCD 110, com os 4 furos. O que acontece é o seguinte, esses pé de velas, eu não sei se a Shimano resolveu esse problema, porque é hollow, porque ele é oco, né? Então, eu já presenciei esses pé de velas descolando. E não foram poucos, não. Eu já vi na minha frente, a gente treinando, o cara ouviu um barulho e o pé de vela descolou. A Shimano dá garantia, é claro, mas é uma coisa complicada. Vamos ver se para essa nova leva de pé de velas aí, com essa tecnologia, continua a mesma e eles conseguem resolver esse problema desses pé de velas pararem de descolar e de soltar. E agora temos mais opções de tamanho de pé de vela. Então começa no 160 e vai até o 177,5. Tem muita gente usando pé de vela mais curto. Continua a mesma situação dos medidores de potência da Shimano, dos dois lados, tanto no Dura-Ace quanto no Ultegra. E a gente vai ter agora aquela diferença que eu falei, o carregamento das baterias é feito pelo câmbio traseiro. Então você pega um fiozinho lá que vem, uma porta USB, e aí você pega a sua bicicleta, leva até um lugar e pluga. É aquela história. Eu acho muito mais fácil você tirar a bateria, ir lá e plugar, mas diz que a bateria vai durar muito tempo, né? Bateria durando. A bateria dos trocadores de 1,5 a 2 anos, mas depende do tanto que você pedala também, né? As baterias do meu aqui duram justamente isso aí, 1,5 a 2 anos também. E o tanto de tempo que essa bateria vai durar a bateria recarregável, né? É basicamente a mesma coisa que tinha a bateria antiga, então tem bastante tempo aí. Outra coisa, os câmbios que agora que são a central, não tem mais portinha, né? Aquela portinha de carregamento e tal, não. Agora é no câmbio. Então você coloca lá o carregador, na hora que acender uma luzinha lá indicativa, está totalmente carregado. Mas você pode ligar no aplicativo do seu celular, baixa o aplicativo da Shimano e aí você vai ter tudo ali, configuração, porcentagem de bateria. Você pode conectar com o seu GPS, seja ele Garmin, Wahoo, qualquer marca, e aí você vai ter ali mostrando também tudo que você quiser, a marcha que você está usando, a quantidade de bateria e por aí vai. Então eles têm Bluetooth LE e NT Plus, e tanto o Ultegra como o Dura-Ace. E a Shimano fala que não é um grupo para se usar na gravel bike, né? Eles também falavam isso do Ultegra antigo, por exemplo, e eu uso sem problema, mas que não tem aquela trava, né? Então o grupo para gravel é o GRX. Os câmbios dianteiros estão menores, né? Então você vai ter uma diferença também do grupo antigo. E os freios a disco, eu já falei para vocês, tem uma tecnologia nova de maior espaço da pastilha de freio para melhorar a frenagem. Também tem uma porta específica para a sangria do freio e você não tem mais que tirar a pinça para sangrar. Isso facilita muito para quem precisa fazer a sangria dos freios. E para os amantes do freio ferradura, o freio no aro, a Shimano continua fazendo esses freios aí. Então, para quem ainda gosta de andar com a bike com freio no aro e quer um grupo novo, tem tanto as ferraduras Ultegra como Dura-Ace, que se você olhar na foto aí, parece que são as mesmas do grupo de 11 velocidades e não mudou nada, é a mesma ferradura, né? E aí você vai ter essas características. Não fizeram um pedal novo, então os pedais são iguais. Como eu falei para vocês também, os movimentos centrais são os mesmos. E o que os caras fizeram, a gente já viu em várias outras
vezes aí os caras andando com rodas da Shimano sem nada escrito. Ano passado, no finalzinho do ano passado já tinha cara da Jumbo usando essas rodas, tinha algumas outras equipes usando essas rodas. Então são as novas rodas da Shimano com 3 alturas de rodas diferentes. Então assim, tem uma roda 36mm, uma roda 50mm e uma roda 60mm. Clincher e tubular. O Clincher, que é tubeless também compatível, já vem com uma válvula lá, compatível, certinha, bonitinha. Só que assim, largura interna 21mm. Sendo que a tendência hoje é no mínimo uma largura interna de 23, né? 25mm. Então, e outras rodas com ganchinho, né? Hook. Para quem já usou uma roda hookless mais larga, fica meio assim complicado. Mas tem o tradicionalismo, né? O cara quer uma roda clincher desse jeito, a Shimano vai fazer. Com tubeless, uma coisa interessante é que a Shimano fala aquela história. A roda é mais rígida, mais leve e com certeza ela é melhor. Então tem até uma coisa interessante que os caras colocam um negocinho que não é para usar espátula para pôr o pneu na roda. Ó, é meio difícil. Existem pneus aí que para você colocar numa roda tubeless sem espátula é praticamente impossível. Então você vai ter que escolher direitinho o seu pneu. Ainda mais porque essas rodas da Shimano elas têm as garrinhas. Então não sei como é que vai ser. E aí você tem o cubo específico da Shimano, que ali você vê que tem as ranhuras, é semelhante ao microspline, mas não é o microspline, é um cubo mais leve, né, com aquele direct engagement, onde você vai ter aquele sistema ali, muito parecido com os cubos da XTR, né, que já existem. E aí você vai ter todas essas rodas aí, vai ter a versão tubular e vai ter a versão tubeless. Vamos para os pesos das rodas tubeless. Os caras falam que as rodas tubeless vão pesar a mais leve de todas, que é a C36 TL, 1,338 kg. Leve, isso sem fita, sem bico. A C50 TL 1,465 e a C60 1,609, sendo que essa C60 é uma roda um pouco mais reforçada para o cara, um pouco mais pesado. Além dessas rodas aí, você vai ter também as rodas Ultegra, que usam a mesma folha de aro, só que com cubos mais simples, sem essa nova tecnologia, com um cubo HG mesmo, um pouco mais pesadas. Então a C36 pesa 1,488, a C50 1,570 e a C60 1,649. São bem mais baratas, mas são mais pesadas. Então isso aí é o que a Shimano está lançando. São muitas e muitas e muitas coisas. Com certeza algumas pessoas queriam um grupo totalmente wireless. Alguns pensavam na questão do COG menor do que 11, mas a Shimano ela é muito conservadora e talvez isso também é que faz com que ela tenha tanta gente que goste dela. Grupos novos, não tem grupo mecânico, só grupo eletrônico, e vamos ver quando isso aí vai chegar no Brasil. Os caras falam que já vão ter em algumas bikes a partir de agora de setembro, e as peças separadas para vender a partir de outubro e novembro na Europa e nos Estados Unidos. Beleza, galera? Então isso aí um pouquinho a respeito dos lançamentos da Shimano, dos novos grupos Ultegra e Dura-Ace. Beleza? Então até o próximo vídeo. Abraço!